Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de todos aqui no seminário de hoje do nosso grupo de pesquisa, ensino e aprendizagem em ciências e matemática da Universidade Federal de Santa Maria. E vou pedir para quem não estiver falando, com exceção da professora Maria Cecília, da professora Elisiane, ou alguém tem alguma dúvida no momento da fala da professora Elisiane, que deixe o microfone desligado. Os certificados de todo mundo que entrou pelo link lá do Even vão ser disponibilizados por e-mail no final da palestra de hoje. Quero agradecer também a professora Elisiane pela disponibilidade em estar aqui hoje, dividindo um pouco do conhecimento dela com o nosso grupo. É sempre muito importante o aprendizado que a gente tem de assuntos que a gente não trabalha tanto, né, como o caso do STEM, e é sempre interessante, então, ouvir uma pessoa de outra área, né, que trabalha com outras áreas também, que está dentro do programa de pós-graduação em Educação e Ciências, né, trabalhando com a gente. Só para lembrar, o nosso grupo ele atende a 2 programas de pós-graduação dentro da UFSM, que é o programa de pós-graduação em Educação Matemática e Ensino de Física e o programa de Educação e Ciências também da UFSM. A gente conta com pesquisadores de diversas instituições do Estado e de outros lugares do país, e eu agradeço, então, a presença de todos. Passar a professora Maria Cecília. Obrigada, Felipe. A doutora Elisiane da Silva Dávila é doutora em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Ela é docente em Biologia, na área da Educação, no Instituto Federal Farroupilha, no campus de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul. No ensino, ela também é docente no ensino superior e nos cursos técnicos integrados em nível de ensino médio. É docente do PPG em Educação em Ciências, onde ela atua como orientadora e professora, Educação em Ciências Química da Vida e Saúde, na UFSM. Agora o PPG está mudando de nome, ele ficou só como Educação em Ciências. Ela desenvolve trabalhos especialmente referentes à formação docente e à educação STEM. Novamente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar com a minha amiga aqui, além de profissional competente. Com a palavra, professora. Obrigada. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui. Sou egressa do programa de Educação em Ciências, fui aluna da professora Maria Cecília, então, quando eu tenho momentos agora de ser colega dela, dividir esses momentos, muito feliz e também honrada porque ela participou da minha formação. Então, nossa, obrigada, eu é que fico honrada. capaz, quem foi teu aluno me entende, sabe como é essa prof. Então, eu fico muito feliz agora de poder aprender com ela, mas como minha colega de profissão. Dar boa tarde a todos que estão aqui. Vi que nós temos pessoas de diferentes regiões do Brasil. Vai ser muito bacana da gente poder conversar. Tem pessoas de diferentes áreas também, isso também vai ser interessante se houver alguma discussão em relação ao assunto. Vai ser bacana porque vai ter diferentes olhares por causa das formações. E sintam-se à vontade para fazer perguntas, para fazer algum comentário, ou se não entender alguma coisa, tá? É um tema, um assunto que ele é recente no Brasil, então pode ser que alguns tenham dúvidas ou tenham alguma visão por ter visto na internet ou por ter ouvido em algum lugar sobre esse assunto, então fiquem à vontade para conversar comigo sobre esse tema. O material que eu trouxe para mostrar para vocês, ele é um material que ele já foi apresentado em outros lugares, ele foi feito por diferentes mãos, tá? Então, os nossos alunos da graduação e da pós-graduação que trabalham comigo no grupo, eles já montaram esse material, então não vou dizer que essa apresentação é de minha autoria, mas ele é um material do grupo Gens, do qual eu faço parte. E até temos 2 participantes aqui no grupo. Aqui.
eu trouxe para vocês a questão da educação STEM para o Brasil, a perspectiva do GENS, e eu deixei para vocês o nome para divulgar, né, se a educação STEM era possível, né, aqui nas escolas brasileiras. E eu trouxe agora com esse nome, porque eu vou apresentar na perspectiva do grupo GENS, que é o grupo que eu faço parte e que os alunos estudam, porque a nossa visão de como pode ser viável essa educação STEM no contexto das escolas brasileiras. Pode ser que outros grupos de pesquisa tenham outras formas de enxergar essa viabilidade, tá? Então, aqui vai ser dentro da nossa visão. O GENS, que eu comento, ele é o grupo de estudos do movimento STEM. Ele é uma parceria entre duas instituições, o Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul, do qual eu faço parte, e também com professores da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos o professor Luiz Caldeira e temos também o professor Daniel Ocampo. Temos dentro desse grupo alunos de graduação e de pós-graduação de ambas as instituições. Temos alunos também de diferentes formações, temos alunos da graduação da biologia, da matemática, temos também alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado, do programa que eu faço parte, de Educação em Ciências, e também do programa de Educação Matemática, que o professor Daniel faz parte. Esse grupo, ele surgiu, começou, na realidade, em 2020, mas a nossa parceria entre os professores começou em 2019, quando fizemos a submissão de um projeto para um edital do CNPq, a nível nacional, e ele foi contemplado, ele foi aprovado. A partir daí, nós começamos a nos organizarmos para poder colocar em prática o projeto e vimos a necessidade de criar um grupo para podermos fomentar os estudos. Então, daí que nasceu o Grupo GENS. Esse grupo, desde 2020, além de colocar em prática esse projeto que foi aprovado no CNPq, houve outros projetos que também foram aprovados em outras agências de fomento, como também projetos de pesquisa, ensino e extensão, tanto do FSM quanto do IFE de São Vicente, todos eles relacionados à temática de educação STEM. E também promovemos alguns eventos. Nós, inicialmente, durante a pandemia, fizemos formações continuadas para professores da educação básica e, após a pandemia, nós fizemos um evento que ele teve uma parte online e uma parte presencial, que foi a Jornada STEM. Então, a partir dessas nossas vivências, desses nossos trabalhos com professores e estudantes, com as pesquisas de mestrado e de doutorado dos estudantes, que a gente está moldando, está tendo a noção de como é a educação STEM para as escolas brasileiras. E aí, como aqui no grupo, acredito que tenham pessoas que saibam pouco sobre educação STEM ou não conheçam, e outros possam até conhecer um pouco mais, que antes de eu passar e falar sobre o que essas nossas pesquisas, esses nossos eventos têm nos trazido de respostas sobre educação STEM para a escola brasileira, eu vou trazer os nossos pressupostos, o que nós, dentro do grupo de estudos, chegamos a conclusões, chegamos a definições para seguirmos, para desenvolver nossos trabalhos, e depois essa parte que vem, as respostas que vêm dos professores, que vêm dos estudantes da educação básica, de como eles percebem essa educação STEM para o Brasil. Então, essa educação STEM, o STEM, na realidade, ele quer dizer Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Ele é um acrônimo que veio do inglês, né? Por isso que o S ali é de Science, se fosse brasileiro teria que ser o C, né? E ela começa nos anos 90, nos Estados Unidos, quando se teve lá uma carência de pessoas para trabalhar nas carreiras voltadas para esse acrônimo. E então o governo pensou em formas, em políticas públicas para fomentar
o interesse dos jovens por essas carreiras, para poder ter mais pessoas para trabalhar em relação a essas profissões. E isso já explica, já de primeiro, por que que quando vocês podem ter já lido, ouvido também, falar, de forma negativa sobre a educação STEM. Nós ouvimos muito isso também quando vamos a eventos, seja online, presencial. Somos questionados também em relação a isso, porque esse início da educação STEM, ele veio por interesse econômico e político, para ter mão de obra de trabalho nessas áreas. E as pessoas, e até hoje, algumas pessoas, quando ouvem falar educação STEM, acredita que nós que trabalhamos com o assunto, podemos querer fomentar também a formação de pessoas para trabalhar. Não no sentido de formar cidadãos, né? As pessoas pensam nessa origem da educação STEM. E, na realidade, nós não fomentamos essa questão de aumentar pessoas para essas carreiras, não é o nosso foco principal. Nosso foco é ensinar os estudantes sobre essas diferentes áreas do saber, desenvolver habilidades e competências, formar um cidadão crítico que possa atuar na sociedade, que ele seja emancipatório, libertador. E também, se quiser depois seguir para uma dessas carreiras científicas, ele pode seguir, né? Então, nós não focamos em buscar pessoas para ir para essas profissões. Isso pode ser uma consequência dele ter estudado dentro dessa abordagem de ensino. Mas trago esse parênteses porque as pessoas, pelo histórico da educação STEM, ela tem essa visão de que a gente quer só formar pessoas para trabalho. E aí, quem trabalha com educação STEM parece que apoia essa ideia econômica, e não é nosso grupo não tem essa, não busca fazer isso. Isso é uma consequência que pode vir, como eu escolhi fazer ciências biológicas, uma outra pessoa pode escolher fazer engenharia, pelo seu gosto, pelo seu interesse. Pode ser que estudando através dessa abordagem de ensino, desperte o interesse por uma dessas áreas e ele queira seguir. Mas é uma consequência, não é o que a gente foca. Então, essa educação STEM, ela começa por essa questão econômica, financeira do país, por precisar mão de obra, e ao longo do tempo, essa educação STEM começa a ser pensada para o âmbito educacional. Aí sim, se pensando para formar, como que isso pode impactar, como pode auxiliar na formação dos estudantes. E aí ela passa a ter essa visão educacional. E essa visão educacional, ela começa a ser difundida pelo mundo, pelo planeta. Atualmente, não não sei dizer se algum país não trabalha com educação STEM, mas se caso não trabalha, em algum momento ela vai chegar. Porque o que ela tem de pressupostos, o que ela preza para a formação do estudante são habilidades, competências, características que são fundamentais para essa sociedade que a gente vive hoje, para esse mundo globalizado que nós estamos. Então, ela está se difundindo no planeta, e aqui no Brasil ela chegou nos anos 2000. Por volta de 2006, 2008, foi quando ela começou a chegar aqui no nosso país. E ela chegou pelas empresas privadas. Então, se vocês buscarem na internet educação STEM, só colocar lá, vocês vão ver que vai aparecer a educação STEM em sites de empresas privadas, instituições privadas. E elas vão tratar, vai estar escrito que educação STEM é uma metodologia, é uma forma como a educação STEM chegou no Brasil, por essas empresas privadas e com essa ideia de metodologia, um método para se desenvolver uma aula. Nós, do GENS, nós não acreditamos
em metodologia. Nós acreditamos que a educação STEM ela é algo muito maior que a metodologia. Ela é algo que pode permear os currículos escolares. E ela também, nós não vemos ela como uma forma obrigatória de ser desenvolvida todo ano. Pelas nossas leituras, pelos nossos estudos no grupo, nós entendemos que a realidade da escola brasileira, por estar hoje organizada em disciplinas, né, o professor atender várias escolas, a gente ainda está organizado, né, por períodos, os professores daqui a pouco não conseguem entrar junto na sala de aula. A gente tem agora uma base nacional dizendo os conteúdos que tem que ter para cada ano escolar. Então, são tudo limitações da nossa realidade que iriam dificultar para a escola conseguir, daqui a pouco, desenvolver educação STEM o ano inteiro. Então, nós compreendemos a educação STEM como algo que é um movimento, que isso pode ser gerado pelos professores, daqui a pouco, eu vou me juntar com a professora Maria Cecília, nós vamos desenvolver, vamos trabalhar com a educação STEM numa disciplina durante um semestre, durante um mês, porque é o tempo que dá, o tempo que a gente pode, e está tudo bem. Por isso um movimento, a gente pode mexer com a estrutura curricular dentro das nossas possibilidades, dentro do tempo que a gente tem possível, tá? Aqui ilustrando o que eu comentei, quando a gente coloca na internet algumas empresas ou iniciativas que aparecem dentro do Brasil, que vai aparecer o STEM, e aí ele traz ali aquela questão de ser uma metodologia. Vocês vão ver que ele aparece muito para estudantes do ensino médio, foi como chegou, mas a gente sabe que deve-se trabalhar a educação STEM com todos os níveis de ensino, é possível, tá? Também existem eventos, até com premiações em relação à educação STEM no Brasil. Por exemplo, o mais famoso é o da Samsung, e ele traz essa questão de trabalhar com STEM, aí ele traz até apostilas, sugestões de como fazer, e aí se esses grupos, eles concorrem, porque eles têm que resolver desafios, e aí se eles são classificados, eles vão para a fase final, que é presencial, então, e aí também tem premiações, ganham notebooks, celulares. Então, existem movimentos feitos por iniciativas privadas, que foi como chegou aqui. Aqui também, vocês também vão achar a educação STEM muito voltada para a questão de utilização da cultura maker, tanto que até confundem educação STEM com cultura maker. E são coisas diferentes. A cultura maker é o mão na massa. Eu vou trabalhar com Arduinos, eu vou trabalhar com impressora 3D, eu vou trabalhar com esse tipo de tecnologia. A educação STEM tem o T da tecnologia, mas não necessariamente ela tem que envolver este tipo de tecnologia que está projetado para vocês. Podem ser outras tecnologias. Na realidade, pode ser que eu vá utilizar palito, vou usar isopor, vou utilizar plástico para montar uma estrutura lá, que eu acho que é interessante, eu penso que seria a forma de resolver uma situação, e isso é a minha tecnologia. A minha tecnologia é o plástico, é o isopor, é o palito, e eu estou contemplando o T da tecnologia. É que às vezes a gente, quando pensa em tecnologia, a gente já pensa nesse tipo de tecnologia que está projetado, mas o conceito de tecnologia não se restringe apenas a esse tipo. Eu tenho também a tecnologia que não é material, eu tenho as novas tecnologias, então, eu posso utilizar a tecnologia que eu quiser. Então, por isso que muitas vezes vocês podem ver associada a educação STEM com cultura maker, mas são coisas diferentes, tá? Posso associar a cultura maker com a educação STEM? Posso, tá? Não tem problema se eu fizer. No nosso grupo, nós temos tentado fazer essa aproximação, tá? Mas também já tivemos exemplos
trabalhamos, que a gente não colocou essa parte dos arduinos, da impressora 3D, utilizamos outras tecnologias. Então, dentro do nosso grupo, a ideia da educação STEM é compreendida, então, como um movimento, ela não é obrigatória de ocorrer todo ano, depende das possibilidades dos professores. Hã, Nós vemos que a educação STEM, né, ela é para formar o estudante para atuar nesse mundo, né, mas não só no mundo de trabalho, é para atuar lá como cidadão, é para ele, poder resolver os desafios que ele pode encontrar na sua vida, e também para o mercado de trabalho, mas esse não é o foco principal nosso. Nós entendemos também que a educação STEM, ela vai buscar aplicar o conhecimento do da ciência, tecnologia, da engenharia e matemática de uma forma aplicada, dentro de um contexto, de um problema, e que eu possa olhar para esses desafios que eu possa estar me deparando na minha vida ou que tenha no meu trabalho, e eu possa estar resolvendo isso de uma forma, que eu utilize os diferentes conhecimentos das diferentes áreas. Então, por isso que a gente diz que a educação STEM, ela se utiliza de um conhecimento aplicado, mediante resolução de problemas, e ela se embasa no ensino emancipatório, atualizado, tem que ser interdisciplinar, então por isso que é importante ter pessoas de diferentes áreas atuando junto. E nós focamos também de que a educação STEM, ela precisa trabalhar com a criticidade, com a criatividade, com a comunicação e com a colaboração entre as pessoas. Vai ajudar a desenvolver ou aprimorar competências e habilidades nos estudantes. Então, dentro desse nosso conceito STEM, nós temos, então, ali os últimos que eu falei, né, da comunicação, da colaboração, são o que a gente chama dos 4 Cs. Então, a educação STEM, ela precisa trabalhar com esses 4 Cs. Eu preciso ter um nível de integração, então eu preciso que tenha pelo menos uma multidisciplinaridade, que é o que acontece, é mais viável muitas vezes acontecer na escola brasileira, pelo tempo que o professor tem, que às vezes muitas vezes é escasso esse tempo, às vezes é na troca de aula que o professor conversa, é no intervalo daqueles 15 minutos que ele está tomando um café e conversando com outro colega. Então, nós acreditamos que é possível fazer educação STEM através da multidisciplinaridade, mas claro que se puder ser interdisciplinar ou até transdisciplinar, melhor ainda. Mas nada impede que a educação STEM seja feita de forma multidisciplinar, porque é a realidade que nós temos. O que nós não conseguimos, perceber de forma que tu vai conseguir contemplar todos os benefícios da educação STEM, é se a pessoa trabalhar sozinha. Porque aí como é que ela vai conseguir contemplar os diferentes conhecimentos das diferentes áreas? A gente não é formado por exemplo, sou formada em biologia, o meu conhecimento em matemática, história, geografia, ele vai estar mais limitado. Seria muito melhor, muito mais proveitoso se eu tivesse o meu colega da área. Então, por isso que nós acreditamos que a educação STEM precisa ter essa integração de pessoas, para poder fomentar a formação do meu estudante com os conhecimentos integrados. Também a gente entende que os professores precisam de um espaço para conversar, e aí a gente sabe que essa parte do espaço é mais difícil muitas vezes de acontecer. Pelos nossos estudos, a gente acredita que seria interessante ser formado uma comunidade de prática para que o trabalho dos professores pudesse ocorrer, e com os estudantes também, que eles pudessem trabalhar em grupos. E aí, então, através de grupos colaborativos, organizar eles em sala de aula e colocar para trabalhar dessa forma. Acreditamos também que a educação STEM, ela vai precisar ter uma metodologia para poder desenvolver o trabalho, e nós acreditamos que o melhor é utilizar de metodologias ativas.
O nosso grupo tem trabalhado com a resolução de problemas, mas na literatura a gente também acha trabalhos que sejam feitos com metodologia de aprendizagem por projetos, metodologia por projetos, não tem problema, tá? Nós temos trabalhado com resolução de problemas. Para nós, hoje, é a forma como a gente tem concebido, achado mais interessante de abordar a educação STEM, mas nada impede que seja escolhida uma outra metodologia ativa para desenvolver a educação STEM. Aqui, para ilustrar para vocês, a autora desta imagem está aqui, é a Graciele, é da dissertação dela. Aqui nós temos a forma como o STEM pode ser vista por outros grupos, por outros pesquisadores. Então, nós temos a primeira sigla, o primeiro acrônimo que foi feito, que é o STEM. Depois, aqui vocês podem conhecer aqueles que se chama de STEAM, que aí tem o A, né, junto ali na sigla, mas também pode ter outros acrônimos que podem também ser feitos para educação STEM. E aí depende o que o pesquisador, o grupo de estudos, ele tem foco. Então, por exemplo, foi encontrado o STEM com H, porque aí eles focam para a questão de cuidados com a saúde. Tem o STEM que o H está no meio, porque eles entendem que tem que envolver humanidades. Tem o L-STEAM, que aí é porque eles incluem liderança e artes e assim por diante. O grupo GENS decidiu por manter nós utilizarmos o acrônimo STEM, sem o A, porque nós acreditamos que se a gente quiser precisar ter uma letra ali na sigla para dizer que contempla alguém ou algo, aí nós vamos botar o alfabeto inteiro daqui a pouco. Então, nós preferimos ficar com a sigla original, que é o STEM, e nós também pensamos como que cada uma dessas letras vai contemplar diferentes áreas do saber, para que, por exemplo, todas as áreas escolares possam estar envolvidas nesse trabalho da educação STEM, para que possa ter uma interdisciplinaridade. E o A, como é que eu vou incluir? O A de artes, ele não está aqui escrito, mas o professora de artes, ele pode se envolver dentro do trabalho da educação STEM, porque ele pode trazer seus conhecimentos para enriquecer o trabalho que está sendo feito, trazer o seu assunto também para ser abordado. Não tem necessidade da gente deixar ele aqui escrito para que o professor de artes possa trabalhar. O que nosso grupo entendeu também é que se deixasse a letra A ali estampada, como existe do STEAM, nós estaríamos obrigando aquela área a sempre ter que trabalhar dentro da educação STEM. E nós sabemos que na educação brasileira, nem sempre a gente tem professor de artes na escola, nem sempre o professor de artes vai conseguir trabalhar interdisciplinar, porque ele atende muitas turmas. Ele tem um período semanal, daqui a pouco isso inviabiliza o trabalho dele de fazer interdisciplinar. Então, colocar o A seria uma obrigação para essa área estar ali, sempre. Não tendo a letra A, eu não obrigo essa área a estar, mas ela pode participar como qualquer uma das outras áreas escolares. E aí nós trouxemos os nossos conceitos. Por exemplo, nós entendemos o S, né, o Science, como ciência. Nós entendemos ela como o método da construção do conhecimento científico. E aí, partindo dessa definição, eu vou ter ciências, eu vou ter a química, a física, eu posso ter história, geografia, todas as áreas que partem da ciência, elas vão estar contempladas nessa letra S. Na letra T, de tecnologia, como eu comentei antes, existem diferentes tipos de tecnologias. Então, nós entendemos que qualquer uma das tecnologias existentes podem estar presentes no trabalho de educação STEM.
Tá? Então, pode ser da forma material, que nem ele diz, né, alavanca, computador, roda, lâmpada, como imaterial, softwares, rede de comunicação, sites, eletricidades, né? Então, qualquer uma delas que estiver presente no trabalho está contemplando a tecnologia. Na engenharia, nós pensamos que nós precisamos. A gente não vai conseguir trabalhar cada uma das engenharias com nossos estudantes, nem somos formados nessas engenharias. Mas trabalhar características que são fundamentais dentro da engenharia com os meus estudantes. Então, qual é a atividade fundamental da engenharia? Planejar, desenhar, construir e executar. Então, na nossa concepção, na educação STEM, eu tenho que estimular esse trabalho com os estudantes, esse planejar, esse desenhar, fazer ele construir algo, daqui a pouco construir um protótipo, executar, né, fazer esse protótipo funcionar, fazer funcionar alguma outra coisa que ele possa ter montado. Isso vai estar trabalhando habilidades de um engenheiro que ele vai ser importante tanto para a sua vida quanto para o mercado de trabalho. E a matemática, nós compreendemos que ela é a linguagem para interpretar o mundo. Então, ela nos permite ela se permite estar presente em todos os tipos de trabalhos que eu fizer. E aí é importante que esteja o professor de matemática junto, né, dentro do possível, para que a gente não fique olhando para uma atividade de educação STEM, e aí quem não é formado da matemática, já pensa, como a matemática pode ser incluída nesse nosso trabalho? Ah, vai fazer gráfico. É aquele senso comum do que a matemática pode fazer, só que a matemática pode fazer muito mais. Eu, formada em biologia, sou limitada em dizer qua quan todas as possibilidades que a matemática poderia fazer num momento de uma atividade. Então eu iria restringir também essa oportunidade para o meu estudante aproveitar. Agora, se o meu colega da matemática estiver junto, o meu aluno só tem a ganhar com essa parceria. Então eu consigo explorar muito mais essa forma de interpretar o mundo do que se estivesse só eu e outro colega que não é da matemática. Então a gente acha que é muito importante, dentro do possível, que o professor da matemática esteja. Caso não puder estar, aí a gente buscar ele pelo menos para nos auxiliar. "Ah, como tu acha que poderia ser, né?" Que daqui a pouco eu estou trabalhando só com outra colega, que não é da área da matemática. Tudo bem, está acontecendo educação STEM multidisciplinar. E eu estou buscando outro colega para me ajudar a ver possibilidades na área. Quem sabe numa outra vez ele participa comigo, o professor ou professora de matemática. E aí a gente olha para a educação STEM, olha para o Brasil, a gente tem que olhar para as políticas públicas que existem aqui dentro. E a gente vê de que forma que essa educação STEM pode chegar nas escolas. E a gente percebe que, se olhar para as políticas públicas que nós temos em vigência, BNCC, o novo ensino médio, né, o Plano Nacional do Livro Didático, nós percebemos que a educação STEM, sim, a gente consegue colocá-la dentro da escola se olhar para essas políticas. Por exemplo, o PNLD trouxe como uma sugestão de tema para se trabalhar dentro da escola a educação STEM. Só que ele traz a educação STEAM. Pode ser que essa seja mais conhecida do que a STEM entre os professores. Dentro do novo ensino médio, pode ser que eu trabalhe dentro de uma área a educação STEM, ou use a educação STEM para integrar as áreas, como pode ser que eu poderia vir num itinerário formativo. Na BNCC, a BNCC traz competências, traz habilidades, os assuntos que eu posso trabalhar em cada ano escolar, e dentre essas competências, ela traz lá a questão de investigação científica, de trabalhar com tecnologias, de estimular o aluno a resolver problemas. Então, nós percebemos que essas questões que estão apontadas na BNCC, a educação STEM consegue contemplar. Então, ela pode ser uma alternativa de colocar essa política pública em prática na escola.
Então, aqui estão as 10 competências gerais da BNCC e elas, como eu falei, ela traz, alguns elementos que a educação em STEM consegue contemplar. Valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, então através de investigação, reflexão, análise crítica, criatividade, investigar causas, então, isso tem muito a ver com a educação STEM. Também eu posso valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, eu posso envolver essas questões culturais, artísticas dentro da educação STEM, pode ser até algo da cultura, da arte, que pode ser o problema, o desafio para o aluno resolver, e aí ele vai se utilizar da educação STEM. A educação STEM também vai se utilizar de diferentes linguagens, também vai poder utilizar as tecnologias. No caso aqui das competências gerais, ela fala das tecnologias digitais de informação e comunicação, que nós também conseguimos abordar. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Então, trazer um problema, um desafio para o estudante, resolver com a educação STEM, que seja do seu contexto, que seja da realidade da escola, do bairro. Então, e aí eu consigo valorizar esses saberes, essa cultura da região. E assim, se eu olhar para cada um deles, eu vejo que eu posso contemplar melhor, de forma direta ou até indireta, o que vem sendo colocado nessa política pública. E aí aqui eu trago para vocês, como eu disse, a primeira parte que eu ia falar seria do como o grupo pensou a educação STEM, e agora a parte prática dessa educação STEM. Nós tivemos formações continuadas com professores por 2 anos, nós tivemos, né, 2 formações com grupos diferentes, onde nós trabalhamos cada uma desses slides, ele foi mais aprofundado, ele foi tema de um sábado, de estudo com esses professores. Então foi um curso de quase 3 meses, que a gente trabalhou com eles, também professores de diferentes lugares do país. E quando voltamos da pandemia, a gente fez essa jornada STEM, que ela foi, a nível nacional. Nós convidamos todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul para participar da jornada STEM. Nós tivemos apoio da SEDUC, daqui do estado, tivemos apoio da CRE e também mandamos e-mails, divulgamos na nossa plataforma, nas nossas redes sociais, esse evento. O que consistia? Era organizada essa jornada em 3 etapas. Em cada etapa, nós lançávamos um desafio para ser resolvido, e esse desafio, ele tinha um tempo para ser resolvido e ele tinha que ser apresentado para nós. As 2 primeiras etapas da jornada foram online, então eles tinham que fazer um vídeo com a resolução desse desafio e nós avaliarmos. E a terceira etapa foi presencial, que é essa que eu estou ilustrando, que foi o final da jornada. Para participar da jornada, as escolas tinham que montar uma equipe, então tinha que ter 4 estudantes e um professor. O professor ia ser o responsável pela equipe, né, o tutor, e eles tinham que se cadastrar, então fazer a inscrição no nosso site do evento, e ir cumprindo os prazos que ia tendo lá, né, de quando era lançado o desafio, até quando mandar o vídeo da resolução. E no final, nesse presencial, foram 5 equipes finalistas, e a gente deu o terceiro desafio para eles resolverem dentro da instituição do IFFAR, lá em São Vicente do Sul. Então eles ficaram com a gente durante 3 dias, eles iram ali no IFE, a gente passava o dia inteiro com eles em atividades, e no final eles apresentaram para nós como é que foi a resolução do problema. E nós tínhamos uma banca de avaliação composta por pessoas de diferentes áreas. Nós tínhamos uma pessoa representante de cada letra do acrônimo STEM. Nós, do Grupo Gens, não podíamos ser da banca para a gente ser imparcial. E aí essa banca que
através de critérios que tinham pré-estabelecidos, fizeram a avaliação e nós tivemos as equipes campeãs. A partir disso, nós temos pesquisas que foram feitas com esse grupo. Então, nós tivemos uma aluna de mestrado que trabalhou com os professores da jornada STEM para poder ver como que foi desenvolver esse trabalho ao longo do ano, na escola, né, ministrando aula, trabalhando também com os alunos nesses desafios. Nós tivemos uma outra aluna que trabalhou com os estudantes, né, a dissertação dela foi ouvir esses estudantes e de que forma essa educação STEM engajou eles nas atividades, que tipo de engajamento eles tiveram, se houve algum engajamento, né, a questão do conhecimento que eles tiveram contato, se eles compreenderam, não compreenderam. E também estão sendo feitas outros trabalhos. Uma das que também trabalhou com esse grupo é a Gabriele, que está aqui na plateia. Ela já foi ouvir as meninas que participaram da jornada STEM, porque a gente também se preocupa com a questão de gênero. Então, a Gabriele foi ouvir essas estudantes em relação a isso. E também nós temos a Graciele, que é a nossa doutoranda, que ela também está buscando fazer o entendimento de um conceito que tem dentro da educação STEM, e também ela vivenciou essa jornada que também ajuda ela a ter elementos para pensar no conceito que ela precisa chegar. E aí o que a gente ouviu, né, dos professores da formação continuada que a gente fez online nos 2 anos de pandemia, dos professores que participaram dessa jornada? As respostas são parecidas. Eles trazem questões de tempo para desenvolver. Muitos deles tinham que fazer no contraturno esse trabalho com os alunos. Faziam, por exemplo, às 6 da tarde, eles iam para a escola se reunir para desenvolver o trabalho. Eles tiveram que criar grupo de WhatsApp para poder conversar com os estudantes. Teve professores que falaram que eles não sabiam mexer com Arduino, porque na segunda etapa, nós mandamos uma caixa de Arduino para eles poderem utilizar Arduino para resolver o segundo desafio. E aí, quando chegou aquela caixa, eles nos relataram que eles ficaram surpresos, não esperavam que ia chegar um material para eles daquele tamanho, foi uma caixa considerável, vamos dizer assim, grande. E alguns não sabiam mexer, então eles tiveram que aprender, buscar na internet, buscar ler, compreender como que fazia aquilo ali, como é que eram aquelas peças, como é que eu colocava para funcionar. Linguagem, né, de programação também tiveram que buscar. Então, os professores nos colocaram essas questões: tempo, a questão do contraturno, a questão de não ter esse conhecimento, né, desse material. Também a questão de eles, daqui a pouco, estarem trabalhando sozinhos, né, daqui a pouco seria legal estar trabalhando com outros professores. Teve professores que colocaram, desses da jornada, teve gente que eles descobriram materiais que tinha de Arduino, de Lego na escola, que eles não sabiam que tinham, passaram a utilizar, tornaram mais movimentado alguns espaços escolares, tanto que teve até um desses grupos que nos relatou que a escola chegou depois de ver esse envolvimento deles durante a jornada, de dar um espaço para eles fazer um laboratório para o professor poder trabalhar agora com outras turmas, também atividades como essa. Então, até isso aconteceu de movimento. Também relatar a questão de conhecer a questão da educação STEM, que também, de ter um espaço para estudar, de discutir, de trocar ideias. E entre os alunos, foi interessante ouvir que eles destacam muito a questão afetiva. Para eles foi marcante esse envolvimento com o relacionamento que eles tiveram com o professor. As equipes que chegaram ao final dessa jornada, eles nos relataram que eles puderam se aproximar do professor, eles
eles tinham o professor em aula, às vezes no corredor, mas eles não tinham tanto contato para conversar, e a partir desse evento eles puderam se aproximar mais, conhecer mais o prof, eles foram mais parceiros, envolveu mais eles até na própria disciplina do professor. Então, eles destacaram muito essa questão da interação professor-aluno, para eles foi marcante. Eles também colocaram a questão de se envolverem mais, até de conhecer também o outro colega, deles ficarem mais motivados, mais engajados para participar das atividades. Então, nós percebemos que a questão afetiva e comportamental foi afetada de forma positiva em participar de atividades como essa. Até o grupo que ficou em primeiro lugar, o de Horizontina, depois posso passar o vídeo para vocês, eles foram recebidos, essa cidade ela é bem pequenininha, e eles foram recebidos com uma carreata feita pelos pais, colegas da ali da escola, e virou notícia na cidade. A carreata foi até a escola com eles, e lá tinha jornalista esperando, aí tinha o pessoal lá também, aplaudindo, gritando. Para nós foi muito marcante, eles nos mandaram depois o vídeo, e a gente vê como isso pode, no nosso caso, a gente fez um evento, né, mas como isso pode mexer com as pessoas de forma positiva, né. Os alunos estavam realizados. E aqui, tem alguns exemplos de atividades STEM que a gente, dentro do grupo Gens, a gente, planejou, está dentro de um e-book que a gente já publicou, vocês podem depois baixar, ele é gratuito, tá. Tem todas essas teorias, né, todas essas explicações do acrônimo, de cada, aspecto que é importante para desenvolver a educação STEM, e também nós deixamos alguns exemplos de atividades STEM que podem ser desenvolvidas nas escolas. Então a gente fez um planejamento, já destacando, qual o nível de ensino, conteúdos que podem estar envolvidos para desenvolver esse desafio, né, os objetivos. Aí a gente traz ali já como um guia, né, ficar como exemplo para o professor e um guia para ele desenvolver. Pode adaptar, pode mudar, pode fazer o que quiser, né. A mesma coisa tem desse da Pontes do Futuro, tá, tem também, exemplos de como pode ser abordada como um desafio, né, um problema a ser resolvido. Teste de sobrevivência, você sobreviveria em uma ilha deserta? E aí eu posso explorar com o aluno, algumas questões. Aqui tem algumas sugestões do que poderia ser abordado, que poderia ser feito, mas o professor pode adaptar para a sua realidade, pode mudar, fazer com outro assunto, como ficar à vontade. Esse daqui, a gente foi um piloto que nós fizemos numa escola em São Vicente, que a gente foi a primeira vez que nós levamos a educação STEM para um chão de escola, com alunos de verdade, e para ter noção, nós desenvolvemos por 3 dias esse trabalho e a gente não conseguiu chegar no Arduino para trabalhar com eles. Nós conseguimos chegar até a parte que eles montavam um protótipo de como poderia ser alimentar um bichinho sem utilizar as mãos, mas chegar a colocar para funcionar, aí a gente não tinha mais tempo hábil dentro da escola. Então aquilo ali também foi para nós interessante ver como envolvia os estudantes, mas questão de tempo, realmente é algo que a gente precisa, tempo e espaço a gente precisa ter na escola. Por isso, mais uma vez, de ter o trabalho interdisciplinar, né. Se eu não tiver Arduino, por exemplo, eu gostaria que tivesse essa tecnologia envolvida, mas eu não tenho na minha escola. Existem outras possibilidades, eu posso utilizar, eh, sites que eu posso montar ali o meu protótipo, ver como funcionaria se fosse o Arduino. Um deles que a gente recomenda é o Tinkercad. Também vocês conseguem ter explicações, por exemplo, do Arduino ou exemplos do que pode ser feito utilizando Arduino
Um dos sites que a gente utilizou no nosso grupo para estudos foi do Felipe Flop. Nós não estamos ganhando nada, tá, com isso, de propaganda, é só umas sugestões nossas que aconteceram dentro do grupo, tá? Então vocês também podem acessar. Tem outros, né? Então, nosso caso, a gente utilizou esse, por isso que a gente dá uma sugestão. Mas podem ser outros, e é interessante ver, porque vocês vão tendo outras ideias de como utilizar, por exemplo, Arduinos dentro da educação STEM, para contemplar o T. E essa daqui, né, essa não, né? Esse aqui é o nosso e-book que a gente fez do grupo. Ele está no formato como se fosse uma cartilha, e foi intencional, porque a gente queria escrever de uma forma simples, direta, mais prática para o professor da educação básica, que quem tivesse acesso a esse material pudesse ler, entender e pudesse tentar colocar em prática na sua escola, com seus colegas. E então vocês podem acessar, tem o QR Code, tem o site ali, eu posso mandar depois o link do site para vocês. Eu acho que até uma das meninas botou até aqui no chat. Para vocês acessar, baixar, olhar, né, se aprofundar mais no assunto. E temos a intenção agora de fazer um livro, aí sim, mais aprofundado, né, com mais referenciais, sobre esses pressupostos da educação STEM para o contexto brasileiro. Que agora nós já temos alunas que já defenderam, outras que estão para defender, nós já temos mais resultados, mais informações sobre a educação STEM. Então, nós estamos nos organizando para ter uma versão agora de um livro em relação a esse assunto. Essas são as nossas redes sociais, né? Tem o e-mail, nosso e-mail institucional, temos as nossas plataformas sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, vocês podem acompanhar. Nós estamos voltando a ativar ele, né? Essas duas plataformas ficaram um tempinho mais paradas, porque nós também tínhamos feito um momento intenso de atividades com a jornada STEM, e agora a gente está retomando as nossas atividades com as escolas. Então, volta e meia, a gente vai estar divulgando artigos que a gente acaba publicando, ou materiais que a gente acha interessante, enfim, a gente acaba divulgando ali. Ou se a gente também for promover algum evento, alguma formação, a gente também divulga lá. E pode ser também a forma de vocês entrarem em contato com a gente para conseguir um material, tirar uma dúvida, né? Cara, fiquem à vontade. Eu acho que é isso. Tentei não me aprofundar muito em algumas coisas, senão vocês poderiam cansar. Professora Elisiane, muito obrigada pela fala, pela excelente palestra, muito didática, que prende a atenção da gente, os slides muito bonitos também, gostei muito. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Ali a professora Felipa está dando os parabéns. Que me chama a atenção quando se fala em STEM, que eu tenho conhecido um pouco agora, depois que eu te conheci, né, Elisiane, com a Gabriele também. Quando eu ouço STEM, eu penso numa escola ideal, numa escola assim que não, as disciplinas não são compartimentalizadas, em que a gente entra no ambiente onde está todo mundo junto, e daí que o aluno pode ter interesse em aprender alguma coisa, lembrando do Carl Rogers, né? Da liberdade para aprender. E aí todos os professores estão ali, e aí, através de um diálogo, né, consciente, todos conversam. Essa seria uma escola ideal, né? O que você acha? Sim, com certeza sim. Acho que essa seria a escola ideal. Mas, como a gente ainda não tem essa escola, por isso que a gente pensou em conceitos e exemplos que sejam mais voltados para a nossa realidade. Então, se não dá para fazer dessa forma interdisciplinar, que não, daqui a pouco o professor tem pouco espaço para conversar com outro colega,
não ser um problema, um limitador para fazer a educação STEM, mas ele pode começar com pequenos movimentos, com um colega ou outro, fazendo atividades curtas, né, que dure pouco, e aí aos pouquinhos ir tentando conquistar outro colega, gestão, daqui a pouco levar como uma ideia para desenvolver num ano escolar, aí organizar todo aqueles profs. Aham. Mas a gente acredita nessa escola, gostaríamos que Sim, tivesse. seria ideal, né? Outra coisa que chama muito atenção é a quantidade de referenciais teóricos que vem à mente quando se fala no STEM. Por exemplo, a criticidade, a comunicação, a gente lembra sempre das teorias de aprendizagem que são condizentes, né, com o método. Vamos ver o que o povo está dizendo. Excelente apresentação, o professor Everton Farina falou. Professora Filipa, parabéns, professora. A Filipa também diz: por que educação STEM e não a abordagem STEAM na educação? Pensando que a educação é ampla e a abordagem STEAM na educação busca o desenvolvimento de competências e habilidades com base em currículo específico de áreas também específicas das ciências e suas metodologias. Creio que, em função disso, muitas vezes a educação STEAM é considerada apenas como uma metodologia. Pergunta para reflexão. É, não, assim, não sou contra ter esse termo, já achei interessante da forma como tu escreveu. No nosso caso, a gente escolheu por manter o primeiro termo que veio, o primeiro termo que surgiu para a educação STEM, né, que no caso, no inglês é STEM Education. Então, foi uma escolha nossa manter, mas trazer as ressignificações que seria para o nosso contexto. E aí primeiro, nós partimos de leituras, de estudos no grupo, para trazer essas concepções de como seria para cá, e depois vindo com as pesquisas, trazendo esses resultados, essas investigações, de como aconteceria nesse contexto brasileiro. Então, não somos contra, concordo, tanto que a gente chama de abordagem de ensino também, mas foi uma escolha de nomenclatura, que a gente preferiu manter a primeira. E a questão do STEAM é pela aquela questão de não tornar obrigatório o professor de artes estar sempre presente quando fosse desenvolvido a educação STEM. Pelas questões como eu comentei, né? Pode não ter o professor de artes na escola, ou ele tem uma carga horária extensa. Ele normalmente tem um período com cada turma, então daqui a pouco ele não consegue se envolver por causa desse período reduzido. E a gente deixa esse professor com maior liberdade para se envolver quando for possível, quando ele quiser, quando ele tiver o grupo convidar ou partir dele. Então, não tornar obrigatório, foi essa a nossa concepção de manter o STEM. Mas a gente é totalmente a favor de ter a artes. Só não queríamos obrigá-la a estar sempre. Uhum, sim. Mas eu concordo, eu gostei do termo. Então, a nível de Brasil, o que mais é usado é o STEM, professora. Olha, depende, né? Porque no Brasil o que tá aparece mais, acaba sendo o STEAM por causa do PNLD, porque a divulgação que veio, né, como sugestão de tema para se trabalhar foi com a educação STEAM. Mas em pesquisas aí tem
aí depende do grupo. Por exemplo, nós usamos o STEM, tem grupos de pesquisa que trabalham com o STEAM, tem grupos que eles não dão bola para qual acrônimo vai se utilizar, até nem faz uma diferença. Então, hoje, não sei, quem sabe as meninas que fizeram buscas nos artigos para suas dissertações até conseguem ter uma visão melhor de qual se utiliza mais, qual aparece mais nos artigos. Mas, assim, sem fazer essa pesquisa, eu acho que seja o STEAM ganhe mais visibilidade. Certo. A professora Angelice comenta aqui no chat que ela já tinha visto a educação STEM como uma metodologia nos artigos do Brasil, mas em artigos de universidades americanas eles não trazem como uma metodologia. E ela continua trazendo essas ideias do STEM de forma interdisciplinar. Aqui no Ceará, fico pensando nos momentos de planejamento aqui em que os professores de uma área como natureza e matemática se encontram todas as quartas por 7 horas aula para fazer seu planejamento junto. Então, poderia fazer esse planejamento voltado para o ensino do STEM. No caso aqui, ela acha que o que falta é o conhece engajamento da área sobre o tema, conhecer o engajamento da área sobre o tema. Provavelmente. Pode ser que o grupo não tenha trabalhado por não conhecer, e aí tenha insegurança. Alguém possa até ter pensado, mas aí bate a insegurança do grupo. Não sabemos, não temos exemplos, a gente não sabe como fazer, e aí não se faz. Pode ser que eles também não tenham pensado em fazer. A preocupação do grupo pode estar em outras coisas. Também pode ser que muitos ali não conheçam. É Então, o que ela está dizendo, ela assim, pede desculpas que ela errou, ela quis dizer falta de conhecimento. o que a gente, nas formações continuadas que a gente fez, tinha um questionário inicial. Então, antes de começar a formação, nós queríamos ver quantos conheciam educação STEM e o que conheciam. E a maioria não conhecia, ou se não já tinha ouvido falar, mas não sabia explicar, ou a explicação ela era bem superficial. Então, acredito que hoje o nosso desafio estaria em levar essa educação STEM para mais professores. Sim. Até porque a cultura maker ela está chegando mais rápido na escola. A parte de robótica, arduinos, eles estão entrando na escola e isso é inevitável. Todas as escolas em algum momento vão ter esses materiais. Os professores vão ter que trabalhar com isso. E daqui a pouco a educação STEM possa ser uma forma dele colocar em prática essa tecnologia. Professora Felipa, acho que cumprimenta a professora Angelice pelas ações, ótimo, professora. E daí a professora Felipa ainda disse, a proposta de trabalho é interdisciplinar. Eu ia concluir, viu, gente? Mas vou concluir aqui falando, porque eu cliquei aqui, foi sem eu terminar, tá bom? Mas eu queria, assim, discutir com você, ou que você discutisse aí na sua apresentação, a questão da interdisciplinaridade, né? Pensando que a interdisciplinaridade ela acontece dentro da própria área de conhecimento. Então, não há necessidade de ter artes realmente para que isso aconteça para que a artes esteja inseridos nas outras áreas de conhecimento, como ciências, engenharia, né? Que mais a outra? Tecnologia. Né? Então, se o professor, por exemplo, de biologia, ele vai trabalhar os conhecimentos de biologia dentro dessa proposta, e se for de forma interdisciplinar, o próprio professor de biologia pode desenvolver questões da arte na biologia
ou na engenharia, ou na tecnologia, né? Então, pensando que a interdisciplinaridade ela não ocorre como junção de diferentes áreas, ela pode ocorrer dentro da própria área de conhecimento daquele professor. Por exemplo, o professor de matemática ele pode trabalhar arte ao desenvolver os conhecimentos da matemática, a biologia também, a química, né, a física. Todos esses professores podem ter um conhecimento específico de artes, né, que envolve os conhecimentos artísticos para trabalhar a sua disciplina. Tá? Então, é só para poder movimentar aí a discussão dentro dessa área da interdisciplinaridade, que às vezes não é bem entendido pela maioria dos professores, né? Eles pensam que para poder fazer um trabalho interdisciplinar dentro da sua área precisa ter professores de diferentes disciplinas, não necessariamente. Então, na minha concepção, eu penso que não precisaria vocês terem tirado artes aí da proposta de vocês, dessa abordagem que vocês estão, sabe, desenvolvendo aí no grupo de pesquisa. Viu, professora? Desculpa. Sim. Não, capaz, foi bom ter colocado, porque isso também foi discussão nossa, do grupo, na época, né? A gente continua lendo materiais sobre interdisciplinariedade e tal. A gente também concorda que dá para fazer, até tem alguns autores que chamam do auto-interdisciplinar, né? Então, a gente também concorda que dá, a gente pode levar esses elementos da artes para dentro do trabalho, mas no nosso caso ali, o grupo, ele quis enfatizar a questão da interdisciplinariedade como a Fazenda trabalha, na integração de pessoas. Então, não que não possa ter interdisciplinariedade, né, minha comigo mesmo, eu trazer as outras áreas, mas a gente não queria que isso ficasse limitado a só um professor, mas que sim, que os outros professores pudessem trabalhar juntos, que a gente vê que o potencial e os ganhos que se teria em mais de um professor trabalhando junto é maior do que quando eu tento trabalhar sozinha, eu ser auto-interdisciplinar. Então, vamos dizer que eu estou na minha escola e não consegui trabalhar com ninguém e quero fazer educação STEM. Tá bom, eu vou fazer. Não é que não dá para fazer, eu posso. Mas pode ser que algumas questões eu não consiga abordar ou poderiam até ser melhor abordada, explorada, se tivesse com os meus colegas. Então, pode ser que alguma coisa fique limitada, mas dá para fazer. Então, a gente entende dessa forma, de que os ganhos são melhores quando tem essa integração de pessoas. Então, por isso que assim, o nosso referencial, né, para essa parte, a gente adotou a Fazenda. Inclusive, desculpa, inclusive eu ia citar a Ivani Fazenda aqui, que ela também fala que a interdisciplinaridade está nas pessoas, nos professores, né? E até tenho alguns artigos dela e alguns livros também, né? Que, como ela trabalha aqui em São Paulo bastante, a gente já tem conversado bastante sobre isso, sobre essa questão do entendimento da interdisciplinaridade, né? Então, é nesse sentido que eu queria discutir com você, assim, né? Que você foi ótimo. que você pensasse essa questão da interdisciplinaridade, né? Porque às vezes, então, e deve deixar claro também que dentro da proposta de vocês isso deve ocorrer, assim, por que vocês escolheram a participação de vários professores e tal? Porque essa proposta é para que ela ocorra dentro de um contexto escolar, né? Então, no contexto escolar, nós temos o projeto político-pedagógico, que pode trazer toda essa abordagem essa abordagem que você está propondo aí.
mas aí precisa da participação realmente de todos os professores, né? Para que todos os professores se envolvam dentro dessa proposta também. E eu acho que isso só vai para frente se for a partir do projeto político-pedagógico da escola, né? Não sei se você pensa assim também. Sim, o PPP é a identidade da escola, né? Isso tem que estar bem claro. Exato. Tanto que, às vezes, acontece até das pessoas não conhecerem o PPP do lugar de trabalho, né? Ela não sabe que a escola preza por projetos, interdisciplinaridade. Aí fica complicado, mas eu concordo plenamente. Bom. E a gente, no grupo de estudo, a gente discutiu, pensou em formas, conhecendo a realidade escolar. Mas, claro, agora com as pesquisas acontecendo no chão de escola, vai vir também outros elementos que as próprias escolas, os professores, os alunos vão nos trazer, né? Exatamente. Tudo bem, professora. Obrigada pela explicação aí. Parabéns pelos trabalhos aí de vocês com as escolas, viu? Obrigada. É muito difícil, realmente. Mas a gente consegue, as escolas abrem as portas para nós. Isso, abre sim. Que bom. Professora Maria Cecília está falando com o microfone desligado. Sempre faço isso. Pessoal, então estamos chegando ao fim, né, de mais essa brilhante contribuição para o nosso conhecimento. Novamente agradeço a professora Elisiane, espero poder vê-la várias vezes aqui de novo, conversando com o grupo. Obrigada. Ali está, eu acho que o e-mail, são as informações do GENS, né? Mas é fácil encontrá-la, né, professora? É fácil. Tá. Então, é isso. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos fazer uma foto de todo o grupo? Um registro? Concordam? Espera aí que eu vou abrir meu... Não sei se vai aparecer todo mundo aqui para mim. Vamos lá, então. Só um momentinho. Já vou fazer o registro agora, então. Foi. Depois compartilhe com a professora Elisiane. Tá bem. Então é isso, gente. Muito obrigada.